No vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 armadilhas financeiras que, se nós não nos livrarmos delas, estaremos condenados a viver na pobreza para o resto da nossa vida. Mas essas armadilhas financeiras não são aquelas que a gente faz achando que está investindo o nosso dinheiro e, por não ter conhecimento, estamos caindo em armadilhas, como por exemplo título de capitalização ou pirâmides ou coisas desse tipo que muita gente cai por falta de conhecimento. Não, as armadilhas financeiras que eu vou citar nesse vídeo aqui não são essas, porque essas já tem vídeo aqui. As armadilhas financeiras que eu vou falar nesse vídeo são aquelas que, na maioria das vezes, nós é que criamos e caímos nelas. Por coisas erradas, decisões erradas que nós tomamos, por falta de conhecimento financeiro, por falta de educação financeira, ou até mesmo coisas que nós deixamos de fazer que deveríamos fazer para ter uma vida financeira melhor. Mas antes de eu ir direto à primeira armadilha financeira que nós criamos e caímos nela, deixa eu me apresentar para quem caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, não conhece esse canal. Meu nome é Kézia Prates, eu sou educadora financeira e aqui nesse canal a gente fala sobre educação financeira, sobre economia doméstica, como economizar, poupar o nosso dinheiro para ter nossa reserva, para realizar nossos sonhos e não viver apenas para pagar boletos e gastar sim o nosso dinheiro com aquilo que realmente importa para cada um de nós. Então, indo direto à primeira armadilha financeira que muitos de nós caímos e a maioria das pessoas estão em uma situação financeira ruim por causa dessa armadilha, são as dívidas excessivas. Sabe aquelas dívidas que as pessoas fazem desnecessariamente por causa das compras por impulso, as compras necessárias, por simplesmente gastar como se não houvesse amanhã? Pois é. Essas dívidas em excesso vão levar você para um buraco financeiro que vai ficar cada vez mais difícil de você conseguir sair daí. Então, se você é essa pessoa que está sempre endividado, sempre fazendo mais dívidas, o meu conselho para você é para, respira e comece a não fazer mais dívidas, porque isso vai te levar cada vez mais a um buraco que vai ficar mais difícil de você se reerguer e sair disso aí. Então, as dívidas excessivas que muitas vezes as pessoas fazem sem necessidade é uma grande armadilha financeira que, se a pessoa não sair dela a tempo, vai estar condenada a viver na pobreza. A segunda armadilha financeira, que é a gente mesmo que faz essa armadilha e cai nela, quem ainda está vivendo assim, é viver acima das suas possibilidades. Sabe quando você compra um carro que você não pode ter aquele carro porque você não aguenta pagar o IPVA dele? Ou quando você compra uma casa ou aluga uma casa num bairro que você não tem condição de pagar o IPTU daquela casa, que está muito acima das suas possibilidades, mas você quer viver ali por uma questão de aparência, de mostrar para as pessoas que você está bem, ou até mesmo aquela roupa que você usa, que você não podia usar, que está muito cara. Todas essas coisas fazem você viver acima das suas possibilidades. E tudo isso é uma armadilha que, se você não sair dela, você vai viver enrolado aí, endividado, na pobreza a sua vida toda. E é necessário nós nos libertarmos dessa armadilha. E como é que a gente se liberta dessa armadilha? É quando você não precisa mais ficar vivendo para impressionar as pessoas e por isso está sempre um degrau acima daquilo que você pode. Quando você mora no bairro que você tem condição de morar, quando você anda no carro que você tem condição de andar, ou de repente no momento você não está nem podendo ter carro nenhum. Então, quando você entende isso e vive ali dentro das suas possibilidades, de preferência um degrau abaixo do que você pode, para que você tenha uma folga aí e possa guardar um dinheiro, investir um dinheiro para realizar sonhos e necessidades que você tem aí a curto, médio, longo prazo. Então, quando você entende isso e coloca isso em prática na sua vida e para de dar atenção, ouvidos às coisas que a sociedade quer te impor aí, o meio que você vive, que você tem que ter tal carro, que você tem que ter tal casa, quando você para de dar ouvidos a isso, é quando você finalmente se libertou dessa armadilha financeira.
Uma terceira armadilha financeira, que a maioria das pessoas que estão endividadas, estão enroladas financeiramente, caem, é a armadilha de não ter um planejamento financeiro. Não se planejam para o mês que vai iniciar, não se planeja para fazer as suas compras, sejam compras de pequeno porte, grande porte, coisas mais caras ou não se planejam para nada. Simplesmente, se hoje eu pensei que eu quero tal coisa, vai lá e compra, mesmo não tendo dinheiro, mas tem o crédito, e aí usa aquele crédito para isso e parcela em N vezes. Então, são pessoas que não têm planejamento. Isso é uma grande armadilha. Vai só o mês todo, vai só gastando, só usando, só utilizando o crédito ali do cartão. Aquela famosa frase que eu sempre digo aqui, deixa a vida me levar, e chega no final do mês e é aquele susto. Pois é, isso é uma armadilha. Pessoas que não têm um planejamento para seguir, para saber, para acompanhar, para ver para onde está indo o seu dinheiro. Isso destrói a vida financeira de qualquer pessoa. E como que você corrige isso? Como você sai dessa armadilha? É se planejando para tudo. Ah, eu quero comprar tal coisa? Então deixa eu fazer um planejamento aqui. Custa tanto, eu posso guardar tanto por mês. Então em tanto tempo eu vou ter isso aqui que eu quero. Ou fazendo planejamento financeiro do seu mês. Eu tenho tanto de dinheiro para entrar no mês, eu tenho tanto de despesa. Deixa eu ver aqui se as minhas despesas estão dentro aqui do que eu tenho de renda. Então tudo isso é um planejamento que você precisa fazer ao longo aí da sua vida, dos meses, para adquirir as coisas. Então, se você não faz isso, você está caindo em uma armadilha financeira. A quarta armadilha financeira é você depender excessivamente de crédito. O que é isso? Aquela pessoa que para ela terminar o mês, ela só consegue se for com cartão de crédito, por exemplo. Porque o dinheiro acaba, ela não tem mais nada e ela continua pagando o que ela precisa pagar, comprando o que ela precisa comprar no cartão de crédito, ou usando o limite da conta, ou às vezes até mesmo fazendo empréstimos. Então, isso é depender excessivamente do crédito, até para você sobreviver ali dentro do mês. Isso é uma grande armadilha financeira, porque vira aquela bola de neve. No próximo mês, você tem que fazer de novo e no outro de novo, e quando você vê, já está algo assim fora do seu controle. Isso é uma grande e terrível armadilha financeira, e se você está vivendo assim, você precisa sair disso. Uma quinta armadilha financeira que muitos de nós caímos e acabamos naquele problemão, naquela dificuldade, é por não ter uma reserva financeira. Quando a gente não tem uma reserva, qualquer imprevisto que acontece, a gente está sujeito a ter que fazer um empréstimo, a gente está sujeito a ter que usar um cartão ali que a gente não tem nem como pagar. Então, quando a gente não tem uma reserva, a gente não está preparado para imprevistos, a gente não tem de onde tirar um recurso se precisar ali de repente. Então, não ter uma reserva é uma armadilha que leva muitas pessoas ao endividamento, a ter aqueles problemas financeiros que vão surgindo a partir daí. Eu mesmo já caí nessa armadilha aqui. Eu conto em alguns dos meus vídeos aqui que os meus problemas financeiros começaram exatamente por eu não ter uma reserva. Quando eu passei por um problema, precisava do dinheiro para resolver, eu não tinha. Então aí começaram os meus problemas financeiros, porque você tem que fazer o quê para resolver? Dívida, não é mesmo? Então, não ter uma reserva financeira é uma grande armadilha e nós precisamos nos conscientizar disso, que a gente precisa fazer a nossa reserva. E para fazer a reserva, a gente não tem que ficar pensando lá no montante final, eu tenho que ter uma reserva de 10 mil, de 12 mil. Não, você tem que pensar que você tem que começar. Se você começar, não importa com quanto você começar, uma hora você vai alcançar o seu objetivo. Agora, se você não começar com nada, se você hoje tem 0 de reserva, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você vai continuar tendo 0 se você não começar mesmo que com pouco. Então, resolva esse problema e saia dessa armadilha, que é não ter uma reserva financeira. A sexta armadilha financeira que a maioria das pessoas caem é não acompanhar as suas finanças. Sabe aquela pessoa que não faz um planejamento, que nós falamos aqui no início, que vai só o mês todo ali, vai só gastando, só usando o crédito e não acompanha nada, não sabe de nada, não sabe para onde está indo o dinheiro? Pois é, chega aí no final do mês, a pessoa toma aquele susto, porque não acompanha. Porque quando você acompanha ali, você tem o hábito de olhar o seu extrato.
quando você tem o hábito de registrar as suas despesas, os seus gastos, o que entra, o que sai. Quando você faz isso, né, uma vez por semana que seja, você está ali acompanhando, vendo como é que estão ali os seus gastos, você se livra dessa parte aí do susto de usar mais do que devia, mais do que podia, porque você está ali sempre acompanhando as suas finanças. Mas quando você não faz isso, quando chega no final do mês, que você vê a confusão financeira que você se meteu, as dívidas que você fez por não estar acompanhando, a mais do que você vai ter condição de pagar, aí já é tarde, já está feito. Aí você já vai ter que pensar em como vai resolver o problema, sendo que se você acompanha as suas finanças no decorrer da semana, do mês, o que você faz? Você se previne, você deixa de fazer algumas besteiras financeiras porque você está acompanhando. Não, eu não posso gastar mais aqui o meu cartão porque eu já gastei o máximo que eu posso. Não, eu não posso comprar isso porque eu já não tenho mais dinheiro na conta. Então, você vai acompanhando isso aí e se livra desses problemas. Mas quando você não tem o hábito de fazer isso, você cai nessa armadilha financeira aí de não acompanhar as suas finanças. E por fim, a sétima armadilha financeira, na minha opinião, é a mais importante de todas, que é não buscar por educação financeira. Por que essa para mim é a mais importante? Porque ela é o resultado de todas as outras que nós falamos. Se você não tem educação financeira, se você não se importa em buscar conhecimento, você comete todos esses erros, cai em todas essas armadilhas que nós falamos aqui. Sendo que se você se preocupar em ter educação financeira, em aprender, e a maioria de vocês que estão aqui já estão de parabéns porque se estão assistindo esse vídeo é porque estão buscando conhecimento. Mas quando as pessoas não buscam esse conhecimento, o que acontece? Elas vão sempre estar caindo nessas armadilhas por falta de conhecimento. Então é por isso que eu digo que essa é a mais importante de todas. Então, para quem está caindo nessa armadilha financeira, não busca conhecimento, não busca ter essa educação financeira, vai sempre estar enrolado aqui em todas essas armadilhas, nunca vai conseguir se libertar delas. Mas a partir do momento que a pessoa decide que ela quer aprender, que ela até quer ter conhecimento, para ela não tomar essas decisões erradas exatamente pela falta de conhecimento, a partir do momento que ela toma essa decisão, ela muda todo o quadro da vida financeira dela. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu encontrei a educação financeira, eu fui abrindo os meus olhos e entendendo onde eu estava errando, o que eu estava fazendo de errado. E isso foi mudando completamente a minha vida financeira. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e antes de encerrar eu quero te dar um recado que eu estou preparando para vocês, um material que é um e-book, onde eu vou ensinar para vocês, aquelas pessoas que sempre me mandam mensagens aqui no YouTube ou lá no meu Instagram, inclusive se você quiser me seguir lá no Instagram, tá? É @kesia.prates, contando problemas de dívidas, né, que já virou a bola de neve. Eu estou preparando um e-book exatamente para ajudar essas pessoas. Vai ser um e-book, assim, algo que vai ter um valor simbólico, que ele está sendo feito exatamente pensando em ajudar as pessoas, tá bom? Na verdade, eu já terminei ele, graças a Deus, consegui terminar, agora só tá faltando aí ficar prontinho, né? A parte ali da edição, dessas coisas, de colocar ele bonitinho aí para poder entregar para vocês. Então, assim que estiver pronto, eu vou vir aqui falar para vocês, tá bom? Sobre esse e-book aí, onde eu vou ensinar alguns passos para você se livrar das dívidas. Para você que ficou aqui até agora, o meu muito obrigada e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!